Vitor. Deu certo, obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Tudo certo? Olá, boa noite. Sim, dá para ouvir bem. Tá ótimo, então. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Queria dizer para vocês que amanhã tem live de Sandy Júnior, tá certo? Quem está acompanhando aí o cronograma das lives, para desopilar sua mente durante essa quarentena, não percam essa live, vai ser muito legal. Eu acho que principalmente o pessoal do marketing, né, professor. Tá... Oi? Hoje tem Alcione. Hoje teve Alcione, gente. Eu não tinha mais condição de assistir Alcione hoje, gente, porque depois do Safadão, sábado, que terminou 6 horas da manhã, a gente não tem mais condição de assistir nada que faça a pessoa chorar, beber ou coisas do tipo. Principalmente porque hoje é um dia de expediente letivo. Professor. Tá certo? Então, apenas reforçando, né? Para quem foi dessa geração Sandy Júnior, vai ter a live amanhã. Eu sei que muita gente curte, muita gente acompanha. E é um momento legal para quem não conseguiu ir para o show. Então, aproveitem. E mais uma vez, iniciar essa aula falando que a gente precisa, mesmo estando nesse período tão difícil, tão complexo, a cabeça da gente fica altamente pesada mesmo, carregada com tanta coisa, tanta informação, tanta notícia. A gente precisa, sim, procurar alternativas, como, por exemplo, estudar, como, por exemplo, ler um livro, como, por exemplo, assistir uma live, para a gente conseguir desopilar e aproveitar um pouco melhor esse momento. A gente, com certeza, vai sair dessa quarentena muito mais evoluído do que o que a gente entrou, tá certo? E para a gente voltar ao nosso assunto, né, que é de comunicação nas empresas ou comunicação organizacional, que faz parte da nossa disciplina de comportamento organizacional, eu queria rapidamente aí passar com vocês alguns conteúdos que a gente já viu na aula anterior, só para poder a gente saber onde nós paramos, né? A gente, na aula passada, falou um pouquinho sobre a comunicação, qual que é a importância dessa comunicação dentro das empresas, dentro das organizações. Falamos sobre a definição da palavra comunicação, que se origina lá de comunicare, que vem do latim, e que simplesmente tem a ver com dividir, comunicar, associar, compartilhar, qualquer tipo de coisa, mas em específico, informações, né? A gente viu também alguns contextos sobre o surgimento da comunicação empresarial, que surgiu aí com o primeiro relatório de assessoria, né, para relações públicas. Falou um pouco sobre a evolução do histórico da comunicação. Nós fizemos um ciclo desde a Idade da Pedra até os nossos 140 caracteres aí do Twitter, e cada vez mais as organizações têm tido esse desafio de se comunicar de forma rápida, prática, com menos extensão de conteúdo e com mais conteúdo propriamente dito. Então, falamos um pouco sobre a evolução, todos os inventos que contribuíram para essa evolução da comunicação. Chegamos a comentar também sobre a teoria clássica da comunicação, onde nós tínhamos aí aquele contexto de emissor, receptor ou destinatário, e no meio nós tínhamos a mensagem, e avaliamos que essa mensagem, para chegar até o seu receptor, ela dependia de um contexto no qual ela estaria inserido, do canal de contato que era utilizado e do código que era utilizado para aquela mensagem, e que isso iria depender de uma codificação entre o emissor e o receptor e uma decodificação entre o receptor e o emissor. Ou seja, a forma como a pessoa que recebe a mensagem, ela compreende ou não a informação que está vindo lá do seu remetente. Esse, visão clássica da comunicação, e vimos também a visão da comunicação como sendo algo interativo, um processo de comunicação através do feedback, entendendo que naquele código ou naquele canal poderia haver, na verdade, a existência do ruído, que é justamente quando há alguma falha de comunicação, seja pelo código que foi utilizado, seja pela complexidade das palavras,
seja pelo conteúdo que era do desconhecimento da pessoa que recebeu aquele comunicado. Vimos aí todo esse contexto do processo de comunicação. E falamos aí, principalmente, já no final da aula, sobre esses termos variáveis, né? A gente falou de ruído, a gente falou sobre as direções da comunicação, ela poderia ser ascendente, quando vem de baixo para cima, ela poderia ser descendente, quando parte diretamente da alta gestão da empresa para os níveis menores, e ela também pode ser lateral ou horizontal, quando há uma comunicação entre pares dentro de um mesmo setor, dentro de um mesmo nível hierárquico. E contextualizamos aí brevemente redes formais e redes informais, entendendo como redes formais todas as redes de comunicação oficial da empresa e como redes informais toda e qualquer comunicação que caminhasse em paralelo com isso. E chegamos a contextualizar redes de rumores, né? Essas redes de rumores ou redes informais, como a gente colocou, são a nossa boa e velha rádio peão. E nós aprendemos que ela também pode ser utilizada de forma proveitosa, desde que nós passamos a conhecer onde estão essas redes de rumores, de onde partem as informações dela e avaliando, obviamente, a melhor forma de comunicar. Então, antecipar-se às redes de rumores, ou seja, comunicar primeiro do que elas, era um ponto justamente importante para que a comunicação fosse muito clara dentro das empresas. E aí, a gente parou efetivamente aqui nesse conteúdo de redes de rumores, né? Contextualizando alguns aspectos, como, por exemplo, o fato de que 75% dos funcionários sabiam de tudo, segundo as pesquisas, obviamente, primeiramente pela rede de rumores do que pela comunicação oficial da empresa. E eu lembro que a gente chegou a conversar aqui, eu citei o exemplo também, que muitas empresas demoram muito para tomar decisões, demoram muito para comunicar às pessoas. E hoje em dia, cada vez mais, a comunicação é muito rápida. E por ser essa comunicação muito rápida, o colaborador fica sabendo da informação quase que de forma instantânea, pelo WhatsApp, pela televisão, pelo celular, ou por quaisquer outras coisas, tá certo? Então, o principal desafio, né, para combater a rede de rumores é ser mais rápido do que ela, é comunicar de forma mais clara do que essa própria rede de rumores. Algumas dúvidas surgiram na aula passada, que foram bem interessantes e que eu queria expor para quem não esteve presente aqui. Alguns colegas perguntaram, por exemplo, professor, o WhatsApp, canal formal, canal informal, é o quê? O WhatsApp, na verdade, pessoal, ele é uma grande incógnita. Se ele é o teu número pessoal, ele é uma rede informal. Se ele é um número da empresa corporativo e você está dentro de um grupo da empresa e recebeu determinado comunicado, aquilo é sim uma rede formal, porque aquele número é corporativo e aquele canal serve sim como um canal oficial para a comunicação da empresa. A gente também falou sobre o fato de que as informações que circulam nas redes de rumores, em sua grande maioria, podem ser contextualizadas de forma errada, mas quase sempre são informações verídicas. Então, a rede de rumores, ela quase sempre transmitem, né, informações que são verídicas, embora não sejam postas da forma correta. E a gente viu também que as pesquisas indicam que os rumores emergem como reações a situações importantes para as pessoas, nas quais há uma ambiguidade sobre as condições que causam ansiedade. Então, tudo que a empresa pode estar passando, tudo que a empresa pode estar vivendo, tudo que o contexto social pode estar submetendo as pessoas a determinada situação de ansiedade ou a determinada situação de estresse, aquilo vai ocasionar uma comunicação paralela através da rede de rumores. Por exemplo, uma pessoa foi desligada ou uma pessoa foi demitida naquela empresa. Ok, aquilo vai fazer com que as outras pessoas ao redor dela se sintam inseguras. Elas não sabem oficialmente, da boca da empresa, o porquê aquela pessoa foi desligada, se aquilo é um corte que vai abranger outras pessoas, se aquilo foi uma causa específica. Então, quanto mais transparência na comunicação organizacional, melhor é o resultado para o composto de ambiente ou clima organizacional. Então, o rumor, ele se mantém enquanto os desejos e as expectativas que geraram essas incertezas não forem atendidos. Enquanto a empresa não se posicionar de forma oficial sobre aquele desligamento, a ansiedade continua alta e as redes de rumores se fortalecem.
Se a empresa se antecipa e vai lá dar uma satisfação para o colaborador, a rede de rumores cai para o chão. Ela não se instaura porque não há situação de ansiedade para excitar o surgimento daquele boato, o surgimento daquele assunto, ou mesmo o fortalecimento daquela rede de rumores. Esses foram alguns dos contextos, né, que a gente viu na última aula. E a gente parou exatamente aqui, quando a gente via as sugestões para minimizar essas consequências negativas das redes de rumores. Dentre elas, pessoal, a gente tem, por exemplo, anunciar um cronograma de datas para a tomada de decisões importantes. No que se refere isso aqui? Se refere ao fato de que as empresas normalmente tomam decisões que mexem com a vida de todos os colaboradores. Os gestores tomam decisões que mexem com toda a sua equipe. Então, o quanto mais transparente forem essas decisões, o quanto mais transparente forem as datas em que essas decisões são tomadas, a data em que o colaborador vai receber um boletim divulgando os resultados ou as decisões que foram acertadas, são muito importantes para a compreensão do empregado e, ao mesmo tempo, são importantes para minimizar até mesmo essa especulação, que é o principal combustível para o surgimento das redes de rumores. Uma outra estratégia muito funcional para minimizar essas consequências negativas é explicar as decisões e os comportamentos que possam parecer para os outros colaboradores inconscientes ou mesmo misteriosos. Ou seja, é muito importante que toda e qualquer ação que seja tomada dentro daquela organização esteja clara para todo o seu quadro de colaboradores. Quanto mais claro for essa colocação para os colaboradores, para os demais membros da empresa, para as pessoas que fazem parte das equipes funcionais, menos essas pessoas vão passar a especular. As pessoas têm uma mania horrorosa da teoria da conspiração. Então, por exemplo, fulano foi demitido. Vixe, fulano foi demitido, tá vindo um corte. Não, fulano foi demitido. Ele deve ter roubado alguma coisa. Ai, meu Deus. Começaram a descobrir aquele esquema que a gente fazia para poder tirar o papel higiênico do banheiro e levar para nossa casa. Começaram a descobrir o negócio das coisas que sumia da geladeira do refeitório. E aí as pessoas vão criando uma rede de conspiração e vão pensando em coisas completamente aleatórias que não têm fundamento algum e quando de repente, na verdade, não era nada demais. Era apenas um ajuste que era necessário porque mudou, por exemplo, a hierarquia de um setor. E se isso tivesse claro para as pessoas, se isso tivesse sido explicado para as pessoas de forma muito mais convencional, elas muito provavelmente teriam compreendido e aquilo efetivamente causaria muito menos impacto. Uma outra estratégia fundamental para minimizar as consequências negativas das redes de rumores é enfatizar as desvantagens, bem como as vantagens das atuais decisões de planos futuros. Se uma empresa só comunica coisas boas, o colaborador automaticamente vai ficar com a pulga atrás da orelha. E ele vai descredibilizar toda e qualquer comunicação que venha por parte da gestão. Professor, por que o senhor está dizendo isso? A gente sabe, e a gente estuda para isso, e a gente vê os contextos ao redor do mundo, que nem tudo são maravilhas. Então, se você tem um líder, ou tem um gestor, ou tem um profissional de RH na sua empresa, que ele só te dá notícias boas, alguma coisa está errada. As pessoas tendem a acreditar também em coisas negativas. Então, elas vão especular. Ah, não, mas isso aqui está muito bom. Tem alguma coisa errada por aí. Vamos especular para poder a gente descobrir o que tem de errado com essa empresa. Ah, não, aqui as pessoas só falam de elogios, a empresa está super bem. Pô, está todo mundo na crise, por que a minha empresa não está na crise? Então, a gente tem que deixar muito claro o processo. Olha, a gente está na crise por esse motivo ou por esse motivo. Ou a gente não está na crise por esses motivos todos também. Quanto mais detalhista for essa comunicação e quanto mais a gente enfatizar, além das vantagens, também as desvantagens das decisões que a empresa toma ou da forma como a empresa se posiciona, isso vai ser muito importante para minimizar essas consequências negativas das redes de rumores, ok? Um outro aspecto também que ele comenta aí no ponto 4 é discutir abertamente as piores possibilidades. Então, nada pior do que provocar a ansiedade nas pessoas ou estimular isso que eu comentei com vocês, que são essas fantasias secretas, essas teorias da conspiração
que muitas pessoas naturalmente já fazem. Então, é muito importante discutir com os colaboradores os cenários, né? As possibilidades. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você está vendo todas as empresas no Brasil hoje desligar colaboradores, reduzir cargas horárias, pôr as pessoas dentro de leis que reduzem salários em 70%, suspender contratos, e você está vendo isso acontecer com todas as empresas. A sua empresa, por outro lado, ela não te dá nenhuma satisfação, ela está completamente apática a isso, ela não fala se vai fazer, não fala se vai deixar de fazer, ela simplesmente não fala nada. É óbvio que você vai começar a especular, porque você está dentro de um contexto e está observando tudo que está ao seu redor. A partir daquele momento que ela não te dá uma satisfação, que ela não te dá uma informação, aí sim é que as pessoas vão criar rumores. Aí estão falando que vai acontecer isso, estão falando que vai acontecer aquilo. Provavelmente façam isso. Isso é natural do ser humano. Então, discutir abertamente as piores possibilidades é muito importante. Professor, então, o que é o correto a se fazer? O correto a se fazer é reunir todo mundo e deixar tudo às claras. Olha, o nosso faturamento é esse, a gente reduziu isso aqui em uma semana, se em um mês a gente tiver nisso aqui, a gente vai ter que cortar tanto. Ou a gente vai demitir tantas pessoas, ou a gente vai reduzir a carga horária de todo mundo pela metade, ou a gente vai fazer essa outra alternativa. Isso aqui são as hipóteses que a gente tem para superar essa fase e para daqui a pouco a gente recontratar todo mundo e colocar todo mundo para pagar salário igual. São alternativas, são estudos, são números. As pessoas têm que ter todas essas possibilidades, por pior que elas sejam, explicadas e às claras, ok? Isso é muito importante. Esse diálogo aberto, ele permite que as redes informais ou as redes de rumores, elas não se formem ou elas não se fortaleçam e, ao mesmo tempo, permite que as pessoas, elas possam criar uma empatia e, ao mesmo tempo, uma confiança e credibilidade nas informações que estão sendo ofertadas pelo RH, pela gestão da empresa e pelos canais oficiais, ok? Então, dentre esses aspectos que podem contribuir para minimizar as redes de rumores, esses 4 que estão aí são, de fato, os mais importantes. Evoluindo um pouquinho, pessoal, a gente fala sobre comunicação não verbal, né? A gente sabe que existe a comunicação como a gente entende, que é aquela comunicação entre emissor e destinatário, que tem lá um canal de comunicação que vai levar um código até aquela pessoa. Um tipo de código também que pode ser utilizado é o código não verbal. Esse código não verbal, ou seja, a comunicação que vai se utilizar através das expressões e dos movimentos do corpo, ele tem uma ênfase em não colocar palavras. Então, ele se baseia nas expressões faciais, na distância física ou no contato físico entre o emissor e o receptor. Esse tipo de comunicação não verbal, ele é muito utilizado nos estudos e análises, nos processos de recrutamento e seleção. A forma como as pessoas reagem, a forma como as pessoas se colocam, as expressões faciais que elas têm, por exemplo, ao responder uma pergunta, a esclarecer uma experiência que ela teve, ou a dar uma satisfação sobre aspectos da sua personalidade ou da sua vida corriqueira, elas vão deixar transparecer o que nós chamamos de comunicação não verbal. Professor, qual que é a importância dessa comunicação não verbal dentro do comportamento organizacional? Vamos lá. Quando a gente fala alguma coisa, é muito simples, eu posso estar simplesmente mentindo. Por outro lado, a comunicação não verbal, ela nos transmite muitas vezes mensagens quase que automáticas, como expressões faciais, como rostos que assimilam a raiva, a nojo, a antipatia, ou ao gostar. Então, isso tudo é muito usual. Uma coisa que a gente perde, por exemplo, com esse distanciamento social, principalmente nas nossas reuniões corporativas e reuniões de empresa, é isso. É essa percepção da comunicação não verbal. Eu nunca vou saber se o meu cliente está feliz com o projeto que eu estou executando na sua totalidade. Porque, assim, através de uma videochamada, por exemplo, eu perco um pouco das expressões que ele pode ter. Aquele batidinho de perna, aquele olho torto, aquele piscado excessivo quando eu estou apresentando determinada coisa. Isso tudo são expressões não verbais. Fazem parte de um conjunto chamado
de comunicação não verbal. E as duas mensagens mais importantes enviadas por essa linguagem corporal são quando uma pessoa gosta da outra e até que ponto ela se interessa no ponto de vista, e o status relativo percebido entre o emissor e o receptor. Então, a capacidade de compreensão e a capacidade de interação, ela é muito percebida. E nisso, a gente perde um pouco com o distanciamento. Por exemplo, na aula física, eu consigo observar quando vocês estão escutando, não estão entendendo nada e ficam assim, ó, balançando a cabeça corriqueiramente e não entendendo nada. Eu consigo perceber. A distância é um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem que estimular para que a pessoa fale, professor, volte, professor, acompanhe, professor, não entendi. Isso tudo, óbvio, vai variar de comportamento de uma pessoa para outra. E a gente viu que as pessoas se comportam de forma completamente diferente. Isso tem a ver também com a personalidade. Mas eu acho que as duas mensagens mais importantes que são enviadas por essa linguagem corporal, ou seja, por essa comunicação não verbal, são exatamente essa de você conseguir perceber quando uma pessoa gosta ou não de uma ideia, ou quando ela se identifica ou não com uma ideia de outra pessoa, e também o status relativo percebido entre o emissor e o receptor. Ou seja, a interação que o emissor e o receptor eles têm naquele diálogo ou naquela comunicação. Professor, posso perguntar uma coisa? Pode, claro. Alô? A entonação, quando tem um diálogo entre o emissor e o receptor, entonação, o tom da voz, que ela faz parte da linguagem formal, verbal, mas o tom de voz, né, a entonação não está no signo, não está nas palavras. Ela é uma comunicação não verbal? Não, ela é uma comunicação verbal e ela faz parte do contexto. Dentro do canal de comunicação e dentro do fluxo de comunicação, a entonação que a pessoa utiliza, ela faz parte do contexto. O contexto, ele vai acompanhar o código, que, por exemplo, é a língua portuguesa. Então, dentro daquele nosso fluxozinho de comunicação, a entonação, ela é percebida dentro da variável contexto, ok? Ela vai, obviamente, acompanhar o código e vai ser levado em consideração na decodificação por parte do meu receptor. Tá bom? Obrigada. Por nada. O que mais que a gente pode falar, pessoal, sobre a comunicação não verbal? Sobre a comunicação não verbal, a gente pode concluir também falando que uma posição, um movimento do corpo, ele não tem por si só um significado preciso ou um significado universal. Mas quando ele é somado, por exemplo, à linguagem falada, ele completa esse recado que vai até o meu receptor. Então, por exemplo, uma coisa é eu pedir desculpas inclinando a minha cabeça. Outra coisa completamente diferente é eu pedir desculpas virando o meu rosto e fazendo um olhar de sátira. Isso é completamente distinto. E dentro do nosso contexto de convívio do ambiente organizacional, essas comunicações não verbais vão ser somadas à forma como nós percebemos o nosso entorno e como nós percebemos as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, a gente viu lá no vídeo do Godri, na aula de motivação, que ele brinca dizendo o seguinte, mãe, nessa empresa a gente está rodeado de cobra, as pessoas isso, as pessoas aquilo. É óbvio que aquelas pessoas que falavam, por exemplo, que brincavam com o Godri, causando algum tipo de desmotivação, elas traziam em si muito de expressão, muito da expressão de ironia, muito da expressão de sátira, muito da expressão de desprezo. Isso tudo vai somar ao tipo de percepção que a gente tem sobre a mensagem que está sendo entregue. Então, essa comunicação não verbal, às vezes, por si só, não faz sentido, mas ela vai sempre enfatizar e servir para complementar o contexto da mensagem que vai chegar até o nosso receptor, tá certo? É efetivamente por essa razão que, nos últimos anos, as empresas têm substituído, por exemplo, o que nós antigamente chamávamos de conference call, que eram aquelas chamadas por ligação, cada um ficava no seu telefone, pelas novas conferências em vídeo, através do Zoom, através do Microsoft Teams e através de outras ferramentas. Porque nessas chamadas de vídeo, a gente consegue, ainda que muito pouco, perceber e analisar
as expressões que cada membro da empresa ou que cada membro da equipe ele traz em si, tá certo? Então, sobre comunicação não verbal, eu acho que são esses os pontos mais importantes. Professor. Além disso, pode falar. Professor, eu queria dar só uma dica, não sei se o senhor conhece, um canal do YouTube que é Metaforando. Ele é de um perito facial da Polícia Federal, que ele estuda as expressões faciais das pessoas, né? E ele diz que ele analisa vídeos de pessoas famosas, né? O Bolsonaro, políticos, né? Falando para ver se eles realmente estavam falando a verdade. Aí ele diz que, tipo assim, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas faz um gesto, e aí aquilo ali demonstra que a pessoa estava insegura, estava ansiosa, estava mentindo. O nome do canal é Metaforando. Metaforando. Isso. Aí eu acho que ele ficaria bem legal, essa parte da comunicação não verbal. Ele estuda isso daí. Muito legal. Eu vou compartilhar aqui no chat com todo mundo o link do canal, tá certo? Para que vocês possam dar uma olhada. Uma excelente dica. Eu não conhecia pessoalmente, mas ele já foi até para o Danilo Gentili e para outros programas de TV também. Parece que é bem legal. Mandei o link aí para todo mundo. A gente está online, né? Você fala o nome, a gente já pesquisa e já vai colocando para todo mundo. Acho que a Carla que tinha feito uma pergunta sobre a questão das expressões, né? Entonação de voz, todo esse contexto. E aí, existe uma parte da linguística chamada neurolinguística, certo? Na neurolinguística, e sobre a percepção de neurolinguística e não necessariamente de comunicação, essas expressões de entonação vocal, corrigindo aqui o que eu falei, elas podem sim ser consideradas não verbais. Mas dentro daquele nosso contexto da expressão e da representação simples, né, do fluxo de comunicação, elas entram dentro da variável de contexto, tá certo? Mas em específico na neurolinguística, ou melhor, na paralinguística, ela vai associar todos esses aspectos não verbais de comunicação. Então, ela vai englobar tom de voz, ritmo de fala, pontuação e algumas outras características que vão além das palavras faladas. É importante que o receptor ele esteja sempre alerta, pessoal, para esses aspectos de comunicação. Nós devemos buscar os indícios não verbais, tanto quanto o entendimento do significado literal daquilo que nos é transmitido por um emissor. Por exemplo, quando vocês apresentam um trabalho, seja na faculdade ou seja lá no ensino médio, às vezes tem gente que vai falar e come todos os pontos, todas as vírgulas, ou quando vai fazer uma leitura também passa por cima de todas as pausas. Isso tudo demonstra o quanto a pessoa está nervosa ou do quanto a pessoa talvez esteja despreparada para exercer aquela atividade. Então, pode ser que aconteça e é um traço que é observado pela paralinguística. A paralinguística, em específico, daria uma aula inteira só sobre os conteúdos, assim como é a neurociência. Cada uma delas tem vínculo com uma área específica do entendimento do comportamento. Uma tem a ver com a capacidade cerebral e outra tem a ver com a capacidade de processamento linguístico. Mas são duas variáveis que são muito interessantes de ler, de observar e de estudar. Tanto a paralinguística quanto a neurociência, que não está em questão aqui. E aí, falando um pouquinho mais sobre a escolha do canal de comunicação, né? Quando a gente faz uma escolha de um canal de comunicação, para emitir um comunicado para alguém, para dar uma notícia a alguém, a gente precisa entender que cada canal de comunicação, ele tem uma determinada finalidade, ele tem um determinado perfil e ele tem uma determinada variável de urgência. Então, por exemplo, se eu estou na frente de, sei lá, peguei o cartão emprestado da minha irmã, e aí eu tô lá passando o cartão na loja, tô atrasando a fila do caixa porque eu não sei a senha. Que tipo de comunicação você usaria para entrar em contato com ela? Qual seria a comunicação mais rápida? Eu provavelmente pegasse o telefone e ligasse. A chamada de voz fosse o canal de comunicação mais direto. Isso agilizaria o tempo, resolveria o meu problema. Só que a gente, dentro do ambiente organizacional, tem uma mania horrorosa, e eu falo tem porque todos nós temos essa mania, de postergar algumas coisas.
Então, por exemplo, às vezes é uma resolução simples. A gente só precisa correr na sala do lado e perguntar a um par, um supervisor ou algo do tipo, se aquilo pode ou não ser feito. Mas a gente prefere mandar um e-mail redigindo um texto, copiando 50 pessoas para pegar essa mesma autorização. Então, às vezes, nós burocratizamos os processos. O que acontece quando a gente opta pelo canal de comunicação errado? Às vezes, a forma como nós escrevemos não retrata a entonação com que nós pensamos naquilo. E aquilo pode ser, obviamente, mal compreendido e gerar algum tipo de descontentamento. Então, não só a qualidade do conteúdo, como, por exemplo, a escolha do canal de comunicação correto, ela é muito importante para garantir que o processo de comunicação se conclua de forma positiva. Por exemplo, quando a gente manda e-mail, que é o tipo de comunicação mais usual dentro das organizações, a gente não tem a garantia de que a pessoa que está do outro lado vai ler o e-mail com a mesma entonação do que a gente acabou de escrever. Isso tudo, pessoal, pode variar muito, porque existe uma variável de personalidade. Então, por exemplo, algumas pessoas têm por si uma personalidade um pouco mais forte, uma personalidade um pouco mais incisiva, e nem por isso aquilo pode soar como um carão, aquilo pode soar como um problema. Mas, enfim, são interpretações distintas que variam de acordo com o canal de comunicação. Quando você manda uma mensagem de áudio pelo WhatsApp, você consegue perceber a entonação da voz da pessoa. Se você manda essa mesma mensagem escrita, provavelmente você não tenha essa referência de voz. Vamos ver um caso específico onde as escolhas do canal de comunicação podem não ter sido proveitosas. Olha só esse e-mail, tá certo? Esse e-mail, pessoal, é um trecho, na verdade, de uma colocação que foi enviada, obviamente, por mensagem, né, por e-mail, pelo presidente da Sener Corp, direcionando aí aos seus gerentes. Ele escreveu o seguinte, olha só. O estacionamento está quase vazio às 8 horas da manhã. O mesmo acontece às 5 horas da tarde. Como gerentes, ou vocês não sabem o que seus subordinados fazem, ou não se importam com isso. Vocês estão com um problema e vão solucioná-lo, ou eu vou substituir vocês. O que vocês estão fazendo como executivos nesta empresa me deixa doente. Vamos lá. Vamos entender o que ele está colocando. Primeira coisa, para vocês, escutando ou lendo aí, cada um lê a sua forma, né? Eu li com entonação, obviamente, que é a forma como eu compreendi o texto. Mas cada um de vocês, lendo essa mesma mensagem, pode ler com uma entonação completamente diferente e com uma percepção diferente. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que esse cara, por esse e-mail que ele escreveu de forma errada, em poucas horas, esse mesmo e-mail, com a assinatura dele, já havia sido mandado para vários sites do mundo, compartilhado em redes e também compartilhado como uma reportagem no Yahoo. Em menos de 3 dias, o preço das ações dessa empresa, ela despencou em 22%. Então, teoricamente, ele não falou nada demais. Ele falou que quando ele chegou às 8 da manhã e quando ele saiu às 5 da tarde, os estacionamentos da empresa estavam vazios, ou estavam praticamente vazios. E que alguém tinha que dar satisfação de onde estavam os colaboradores daquela empresa. E ele culpa, ou pede, na verdade, vai depender da entonação com qual você lê esse e-mail, ele pede que os supervisores, né, os gerentes, por assim dizer, eles deem conta do que os seus subordinados estão fazendo. Que ele se sente mal em sair ou entrar na empresa todos os dias e ver que as pessoas não estão fazendo todo o possível pelo sucesso da empresa. Tá vendo como eu li agora, ou dei a mesma mensagem de uma forma completamente diferenciada? Eu passei a mesma mensagem que esse cara escreveu, só que com outras palavras, com um outro contexto e com uma outra entonação. Isso é muito importante.
a forma como nós redigimos um texto, a forma como nós colocamos uma mensagem, a forma como nós emitimos um comunicado dentro das organizações, vai variar muito em relação ao comportamento das pessoas. Se eu recebesse um e-mail como esse e lesse na entonação que eu vi a mensagem a primeira vez, certamente eu faria o mesmo. Eu vazaria o e-mail para a imprensa, sei lá, ficaria com raiva do cara. Se eu fosse um subordinado, né, obviamente. Se eu fosse um gerente, não. Mas se eu fosse um subordinado, expuseria o cara e simplesmente, sei lá, caiu as ações da empresa depois dessa confusão toda. Ele se colocou de forma incorreta, embora tudo que ele fale no e-mail não seja inverídico, ou não esteja em sua totalidade errado. Então não é pelo que ele falou, é pela forma como ele falou. Isso acontece muito no nosso ambiente organizacional, isso acontece muito no nosso relacionamento com os grupos de pessoas, com os grupos de trabalho, e isso acontece de forma exagerada na nossa comunicação via e-mail. Nós, infelizmente, pecamos muito em relação ao conteúdo que nós geramos e também em relação à forma como esse conteúdo ele é colocado para frente. Então, se a gente tivesse que categorizar esse comunicado, esse e-mail e essa colocação, nós poderíamos dizer que esse cara escolheu o canal de comunicação errado. O canal de comunicação correto para ele tentar passar para os gerentes ou passar para os gestores o que ele de fato estava sentindo ou o que ele de fato observou, deveria ser através de um papo, através de uma reunião, através de um feedback. A forma como ele colocou foi errada e a escolha do canal de comunicação também foi errada. Muito bem. Nós, muitas vezes, achamos que é muito fácil e que é muito simples redigir uma comunicação. E aí fica aquela pergunta: quanto de qualidade, gente, tem o processo de comunicação que nós realizamos? Quanto de qualidade tem esse processo? O quanto a gente é bom em se fazer entender para as outras pessoas? Olha só que legal. Eu falei para vocês sobre essa atividade e eu coloquei ela lá no Sava. Só que aí eu deixei o prazo até segunda-feira que vem, porque a gente imaginava que não ia ter aula hoje, porque no calendário acadêmico, na primeira temporada, tinha uma ponte na segunda-feira, então a gente não teria a aula de hoje, teoricamente. Como a gente teve, lá no Microsoft Teams ainda está aberto. Essa atividade, pessoal, que eu quero que vocês façam, que é super simples, vocês vão fazer em 10 minutinhos aí, ela consiste no seguinte: eu tenho 3 casos, certo? E nos 3 casos, vocês precisam redigir uma comunicação. Essa comunicação simples, essa comunicação de poucas palavras e essa comunicação de poucas linhas. No caso 1, diz o seguinte: o chefe do departamento de logística de transportes da empresa JJX realizará um curso de capacitação em logística de armazenamento da produção para os seus colaboradores. Para tanto, precisa comunicar e solicitar verba ao departamento de RH da empresa para executar o evento. Redija um e-mail memorando que resolva esta questão comunicativa. Então, você tem que mandar um e-mail comunicando essa situação ou solicitando a verba. É isso que ele está colocando aí. Beleza, esse é o primeiro caso. No segundo caso, diz o seguinte: a farmácia Mundo Saudável começou a atuar na venda de produtos da área de beleza e beleza cosmética. Redija um e-mail, uma mala direta, informando sobre a nova atividade da farmácia e convidando as pessoas para o lançamento de um produto com desconto. Não esqueça que a mala direta informa e cria persuasão sobre o receptor. Além disso, é um texto universal com plurais receptores. E o terceiro caso fala o seguinte: o chefe de departamento... Deixa eu passar aqui para vocês. O chefe de departamento de informática necessita de um material de uso diário. 4 teclados novos, 5 caixas de 24 DVDs, 3 vídeos e 8 cartuchos coloridos. Sem este material, seus funcionários não poderão realizar suas tarefas. Redija um e-mail memorando a ser produzido pelo chefe, a fim de solucionar este problema. Então, essa atividade ela é muito simples.
Você tem que pegar um desses casos e tem que fazer um textinho base, tá? Para mim saber se a gente tem condição de fazer essa atividade agora, eu preciso saber quantas pessoas estão pelo celular. Por favor, quem estiver pelo celular, quem estiver acessando pelo smartphone e que não tiver como digitar o texto, mande aqui para a gente, por favor, na lateral, tá certo? Para que a gente consiga saber quantas pessoas estão aí pelo celular. Oi! Eu tô pelo celular, só que o Microsoft Teams não abre pelo meu notebook. Entendi. Tá, tem muita gente pelo celular. Pelo que eu tô vendo aqui, tem mais de 15 pessoas pelo celular, aqui na lateral. Tá bom, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Essa atividade é uma atividade de classe, certo? Eu vou deixar em aberto para que vocês possam resolver com mais tempo. E eu vou utilizar exemplos de alguns outros alunos que já responderam essa atividade anteriormente, certo? Depois, quem está pelo celular vai redigir o texto normalzinho, como quem redige uma mensagem no WhatsApp pedindo desculpa ao namorado, que tem mais ou menos o mesmo tamanho de quantidade de caracteres, e vai mandar lá pela atividades, ok? Eu vou usar, então, os exemplos de outros alunos aqui, e, obviamente, no slide que vai para vocês não tem esse exemplo, porque é uma informação confidencial, tá certo? São resultados de outros alunos que já desenvolveram essa atividade. O que eu espero? Antes, eu pediria para vocês fazerem, e, em seguida, eu iria corrigir a comunicação. Agora, eu vou exemplificar alguns casos de alunos que já preencheram a atividade e vou mostrar para vocês quais são os erros usuais que normalmente nós cometemos ao emitir esse tipo de comunicação. E o quanto as nossas comunicações podem ser, de alguma forma, falhas. Ok? Vamos analisar, então... Oi? Essa atividade no Teams, estava falando que até o dia 26. Tá até o dia 26, isso que eu estou falando. Eu imaginava que a aula de hoje não fosse ter por conta da ponte, eu deixei aberta até o dia 26. Para vocês responderem. Mas aí vai continuar até o dia 26, independente, tá certo? Com licença, professor. Só mais um segundinho. Esse meu Teams está dando muito problema. Tem uma outra forma de encaminhar para o senhor, porque assim, eu não consigo enxergar atividade, nem arquivo, nem coisa nenhuma. Só estou conseguindo ingressar. Posso mandar para o e-mail do senhor? Pode mandar por e-mail, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vamos lá, vamos começar então, pessoal, analisando os pontos críticos da comunicação. Aqui o texto está um pouquinho maior, tá certo? Cada um de vocês, por favor, faça a leitura individual da mensagem e me ajudem a identificar quais são os pontos chaves desta comunicação. Leiam, por favor, aí, individualmente, o enunciado e me ajudem a identificar os pontos chaves dessa comunicação. Oi? Eu não consigo ver o slide, professor. Não consegue? Eu também ele não. Tá aberto. Eu também não. Eu mandei ele em anexo, gente, mas ele tá aberto aqui. Quem tá pelo celular, então é mais difícil ainda, tá? Mas eu não estou pelo celular, não. Ele fica tentando carregar, mas não carrega. Ah, tá. Por isso, professor, eu não estou nem conseguindo te ver e nem vendo nada. Eu estou só te explicando. Tá, então vamos lá. Professor, então vamos tentar resolver aqui da forma mais simples, certo? Eu vou ler mais uma vez o enunciado, em seguida eu vou fazer algumas perguntas, para que a gente possa entender o quão chave é a compreensão da comunicação. Diz o seguinte no primeiro enunciado. O chefe do departamento de logística de transporte da empresa JJX realizará um curso de capacitação em logística de armazenamento da produção para os seus colaboradores. Vamos lá. Algumas inquietações sobre essa primeira parte do texto. Quem realizará o curso? Quem realizará o curso? A empresa JJX, do chefe de logística. Olha como é a nossa compreensão. O colega acabou de responder assim, a empresa JJX. Não é a empresa JJX. Na comunicação, quem realiza é o chefe do departamento de logística. Uma outra informação relevante.
ele está pedindo autorização para realizar ou ele está comunicando que vai realizar? Ele está comunicando que vai realizar, porque ele está informando no enunciado que ele realizará o curso de capacitação, ok? Então, essas são as duas primeiras observações que a gente precisa para entender o contexto. Para tanto, ele precisa comunicar e solicitar verba ao departamento de RH da empresa para o evento. Aí ele fala, redija um e-mail que resolva essa questão comunicativa. O objetivo desse e-mail, então, é comunicar sobre o curso, e ele não vai pedir autorização, ele vai comunicar que o curso acontecerá, e ele vai solicitar uma verba. Quando você coloca que o cara vai realizar o curso, independente de qualquer coisa, e que ele está solicitando a liberação da verba, a gente presume, pessoal, que esse curso já tem uma verba específica destinada a ele, que ele já acontece corriqueiramente e que ele está apenas solicitando que o repasse seja feito. Se eu estou mandando um e-mail solicitando uma verba, qual é a informação básica que eu preciso ter no corpo do e-mail? Eu preciso ter valor. Exatamente isso. Eu preciso ter o valor. Então, quando você redige esse e-mail ou essa comunicação, algumas coisas têm que ser deixado claro. Primeiro, você deve comunicar que o curso irá acontecer. Ok. Em seguida, você deve informar o valor a ser destinado. E, por fim, é importante que você informe o período do curso. Porque, afinal de contas, tem local, né? Existe um prazo para a liberação daquele recurso. Ok? Se a gente não lê com calma, a gente normalmente não atenta para esses pontos. Vamos ver aqui 2 casos de alunos que já preencheram essa atividade. Olha só. Uma aluna escreveu o seguinte: solicitamos ao departamento de RH autorizar a participação dos colaboradores do setor de logística para o curso de capacitação em logística do armazenamento no período de 27 a 28 de março de 2018. Aí ela concluiu com gentileza disponibilizar adiantamento para a organização do evento. Muito bem. O que essa aluna escreveu aqui? Primeiro, ela deu no contexto que o departamento de RH tinha que autorizar a participação dos colaboradores no curso de logística. Olha que loucura. Ela escreveu o seguinte: solicitamos ao departamento de RH autorizar a participação dos colaboradores do setor de logística para o curso de capacitação em logística do armazenamento. Então, o gerente ou o chefe do setor de logística, no enunciado, é quem estava realizando o evento. E lá falava que ele iria realizar. Ok, como algo confirmado. A pessoa que redigiu o texto ou o e-mail compreendeu que ele estava pedindo autorização ao departamento de RH para que as pessoas participassem do curso de logística. Aí ela deu o período do evento e concluiu falando, gentileza disponibilizar adiantamento para a organização do evento. A informação que não está clara é de quanto ela precisa, para quando ela precisa e para pagar o quê, por exemplo. E o mais importante, ela está solicitando que o RH, que talvez não seja nem um nível hierárquico a mais do que ela, libere as pessoas para participar de um treinamento que acontece dentro do próprio setor. Já imaginou o chefe do setor pedindo para o RH liberar para os seus próprios funcionários participarem de um treinamento? Não tem sentido nenhum, gente. Mas a compreensão de quem leu o enunciado não deu a perceber todos esses aspectos. Então, esse texto está errado. Ele não condiz com a realidade do que, de fato, pede essa comunicação. Se isso fosse um ambiente corporativo, nós teríamos uma comunicação mal elaborada que poderia permitir um entendimento controverso. Um outro exemplo desse mesmo caso... Oi. É só uma dúvida.
Quando se fala em valor para redigir um e-mail como esse, falando de um evento que vai acontecer aqui pelo anunciado, o evento ele já faz parte do calendário da logística da empresa, né? Então, quando se fala de valor, é necessário também especificar a questão do que vai ser com valor destinado ou não? Não necessariamente. Por exemplo. Pode falar, Rafael. Já perguntei. Tá, vamos lá. Não necessariamente, mas, por exemplo, lá na comunicação, ela diz o seguinte, ó. Olha que coisa mais sem noção. A pessoa colocou o seguinte: gentileza disponibilizar um adiantamento para a organização do evento. Tá, mas eu não sei qual é o valor destinado e, ao mesmo tempo, eu não sei quanto você quer de adiantamento. Então, você está criando uma comunicação que não é direta. Ela vai ter que ter 3 trocas de e-mails ou 4 trocas de e-mails para entender o que a pessoa está pedindo. Então, ela não é efetiva. Por outro lado, digamos que ela supôs que já tem uma verba anual definida para aquilo. Ela poderia colocar: gentileza providenciar o repasse do recurso previsto para a organização do evento. Ok, eu iria entender que aquele valor era pré-estabelecido, que o RH tinha conhecimento daquele valor e que ela estava comunicando sobre o custo e solicitando a liberação do investimento. Ótimo, a comunicação seria clara igualmente. Quem lê do outro lado entende que há uma verba pré-estabelecida e que ela tem que liberar o valor que foi reservado para aquela atividade ou para aquele curso. Então, é nesse ponto que a comunicação não é clara. Então, o objetivo daquela comunicação não foi atendido. Tá certo? Um outro exemplo... Tá certo, entendi. De um outro aluno também que preencheu, colocou o seguinte: venho, através deste e-mail, comunicar que o departamento de RH da empresa... Olha só essa aluna como ela foi além, assim, ela evoluiu. Venho, através deste e-mail, comunicar que o departamento de RH da empresa solicita verba para poder custear um curso de capacitação em logística, para que os colaboradores da empresa possam adquirir conhecimentos visando uma melhor produtividade dentro da empresa. Ponto e um bom desempenho. Volto já para poder falar sobre esse capítulo. O curso será realizado nos dias 3, 4 e 5 de 4 de 2018, no horário de 8 às 17, no auditório da nossa empresa. Atenciosamente. Objetivos da comunicação. Primeiro era comunicar que quem estava fazendo o curso era o chefe, e que ele iria realizar e precisava do recurso. Não era isso a comunicação? A pessoa, ao ler o enunciado, entendeu que o departamento de RH estava solicitando uma verba, não sei para quem, porque também não foi deixado claro, para realizar um curso de capacitação em logística. Em um único parágrafo, se utilizou a palavra empresa 3 vezes seguidas em menos de 4 linhas. Produtividade dentro da empresa, RH da empresa, colaboradores da empresa. Então, usou-se um reflexivo, repetindo a mesma palavra 3 vezes em pouco espaço de tempo. E no final, o que deveria ser uma conclusão de raciocínio, que era melhorar a produtividade e obter um bom desempenho, algo que deveria ser conclusivo, foi colocado como algo pontual. E um bom desempenho, sem nenhuma conexão com o que tinha sido colocado anteriormente. Aí, por fim, ela fala: o curso será realizado nos dias tal, tal e tal, no horário de 8 às 17, no auditório da empresa. Ok. E aí? Ela solicita uma verba. Que verba? De quanto? Né? A quem? Essa comunicação completamente inadequada. Provavelmente, se eu fosse corrigir 90 atividades de vocês, que é o que eu vou fazer em seguida, eu encontre muitos casos desse tipo, onde há uma falha de interpretação do enunciado. A gente, quando vai emitir um comunicado, peca bastante em relação a isso. Não só escolhe o canal errado, como também não observa o que de fato está sendo pedido dentro daquela comunicação. Então, esses 2 exemplos, é só para vocês entenderem, pessoal, que a gente falha na comunicação e não é porque a gente é... não, porque fulano é desatencioso, porque fulano não tem conhecimento. Não, não é nada disso. A gente peca o tempo inteiro na comunicação porque a gente faz as coisas de forma automatizada, porque a gente não lê efetivamente ou não compreende a totalidade do que nos está sendo solicitado. E isso dentro das empresas, e principalmente em relação à forma como as pessoas convivem,
pode ser um fator muito agravante para estimular de forma negativa o comportamento ou o clima organizacional, tá certo? Outro exemplo, que é o caso da farmácia. Diz o seguinte: a farmácia Mundo Saudável começou a atuar na venda de produtos de beleza e cosméticos. Redija e-mail, mala direta, informando sobre a nova atividade da farmácia e convidando para o lançamento de um produto com desconto. Vamos entender o que pede esta comunicação. Ele presume que já existia uma farmácia, não é isso? A farmácia ela já existe, ela vendia medicamentos, como qualquer farmácia, e agora ela está começando a atuar na venda de produtos de beleza e cosméticos. Então, ela aderiu ao seu portfólio uma nova linha de produtos. Eu tenho que emitir uma mala direta, comunicando ou informando as pessoas sobre a nova atividade dessa farmácia e convidando as pessoas para o lançamento de um produto com desconto. Qual é esse produto? Ele não deixa claro. Eu posso escolher o produto que eu quiser e convidar para as pessoas visitarem a farmácia e terem um desconto naquele produto. Ok? O objetivo desta comunicação é essa. Vamos em frente para entender dois exemplos que as pessoas escreveram. Uma escreveu assim: prezado cliente, no próximo dia 5 de abril, a farmácia Mundo Saudável estará lançando o seu shampoo de babosa natural. Ok. Você é nosso convidado especial para testar este novo produto e ganhar um desconto especial de 50% no seu kit de shampoo. Vamos analisar essa comunicação. Ela dá o prazo, ok. Aí ela fala que a farmácia Mundo Saudável estará lançando o produto tal. O objetivo dessa comunicação, pessoal, era, em foco, divulgar que agora se vendia cosméticos e itens de beleza, ou era lançar um item de beleza ou um produto cosmético em específico? Era divulgar que agora a farmácia também trabalhava com produtos de estética e de beleza. Então, o objetivo central dessa comunicação não foi atendido. Aí fala em seguida: você é nosso convidado especial para testar este novo produto e ganhar um desconto especial de 50% no seu kit shampoo. Não entendi. É o shampoo ou é um kit de shampoo? As informações se contradizem. Outra, quando você fala que a pessoa venha testar o produto, se eu não sou um salão de beleza, como é que eu vou fazer um teste de produto shampoo dentro da minha farmácia? É algo que não condiz com o contexto do que está sendo colocado. Então, essa comunicação está equivocada. Tá certo? Essa comunicação não se aplica ao objetivo do que a atividade pedia. Então, uma atenção redobrada, principalmente em relação a isso. Ok? Outra coisa que é muito importante da gente lembrar, quando a gente fala sobre desconto, a gente tem que deixar claro aquela frase que é obrigatória: promoção por tempo limitado, ou aproveite, é por tempo limitado. Essa frase, pessoal, quando a gente fala de promoção, ela é obrigatória, assim como é obrigatório por lei você utilizar aquela frase beba com sabedoria quando você divulga qualquer tipo de produto que contenha álcool. Tá certo? Então, colocação errada, outra comunicação inadequada ou inefetiva, né? Segundo exemplo, a pessoa colocou assim, ó: senhores usuários, a farmácia Mundo Saudável, a partir do dia tal, passará a vender produtos de beleza com 60% de desconto. Este produto é inovador e tendência no mercado. Contamos a sua compra. Olha, pior ainda essa comunicação. Primeiro que a pessoa não tratou o que era pedido, né, que era a venda de produtos beleza, como algo novo. Não foi divulgado que era algo que a farmácia estaria fazendo. Ela apenas colocou assim, que a farmácia Mundo Saudável, a partir do dia X, passaria a vender produtos de beleza com 60% de desconto. Se eu leio essa mensagem, eu entendo que a partir desse dia, e por data indeterminada,
qualquer produto de beleza naquela farmácia, que na verdade ela já vendia, né? Ela vai só passar a vender com 60% de desconto. Então, primeira falha na comunicação. Quando eu leio, eu entendo que a farmácia já vendia os produtos, eu entendo que a partir daquele dia ela vai passar a vender tudo, especificamente tudo, de produto de beleza com 60% de desconto. E aí, ela também não convida para o lançamento de um produto com desconto, que nem deveria ser, né? Deveria se especificar um produto e um percentual de desconto para ele. E, por fim, ela conclui com: este produto é inovador e tendência no mercado, que não faz referência a nada. Mais agressivo ainda é a conclusão, que ao invés de convidar as pessoas para estar naquele lançamento, fala contamos com a sua compra, de forma muito grosseira e sem nenhuma aproximação com o cliente. Interpretações erradas para uma comunicação que deveria ser clara. Como eu estou aqui especificando tudo bonitinho para vocês, sobre a compreensão do que deve ser dito, sobre como deve ser abordado, acredito eu que ao responder a atividade, vocês vão fazer textos muito melhores. Mas, para que vocês entendam o quanto um contexto pode atrapalhar o entendimento. E, por último, o caso do chefe do departamento de informática, que necessita de um material de uso diário, como, por exemplo, 4 teclados, 5 caixas com 24 DVDs, 3 vídeos e 8 cartuchos coloridos. E aí ela fala que sem este material, os funcionários desse chefe não vão poder realizar as suas tarefas. E aí pede para redigir um e-mail a fim de solucionar esse problema. Teoricamente, pessoal, um e-mail é muito simples. Eu preciso listar o que eu preciso listar as coisas, né, as necessidades, e, por fim, falar que aquilo é fundamental para a realização das minhas atividades. Eu não tenho que falar nada mais do que isso. É um e-mail, uma comunicação simples. Aí tem 2 casos específicos que eu quero analisar com vocês, que é esse aqui, ó. Essa aluna escreveu o seguinte: boa tarde. Prezado, estou com um problema grave. Devido à falta de material para o uso e funcionamento do meu setor, precisamos da compra dos seguintes materiais. Aí ela especifica os materiais. Conto com seu apoio para a compra desses itens. Contudo, não conseguiremos exercer nossas atribuições conforme o que a empresa exige. Erros nessa comunicação. Primeiro, lá no descritivo dessa comunicação, falava que você deveria solicitar material de uso diário. Em nenhum momento falava que aquele material não existia mais, ok? Ou que não tinha mais disponibilidade dele. Ele apenas pedia para requisitar o material e explicar que aquele material era essencial, que sem ele as pessoas não poderiam desenvolver as atividades. Aqui ela coloca, primeiro, que o material está faltando, certo? E que precisa daquele material. Então, a colocação errada é a de que o material está faltando. Depois que ela lista o material, coloca o seguinte: conto com seu apoio para a compra desses itens. Ok, até aí, tudo bem. Aí ela utiliza um aposto da palavra contudo. Contudo, não conseguiremos exercer nossas atribuições conforme o que a empresa exige. Quando a gente usa esse tipo de aposto, pessoal, de contudo, ele é um aposto de divergência, certo? Ele não é um aposto conclusivo. Por exemplo, se ela utilizasse conto com seu apoio para a compra desses itens, porque sem eles não conseguiremos exercer nossas atribuições conforme o que a empresa exige. Ok, está correto. O que foi utilizado como elo de conexão complementa a frase anterior. O contudo, por sua vez, não complementa essa frase. Muito pelo contrário. Ela gera um contraponto entre as duas coisas. Então, está colocado de forma equivocada. Ok? Comunicou algo errado, que era a falta do material. Então, teoricamente, ela avisa que já não tem mais. Expõe a necessidade, como realmente deveria expor. Ela listou os materiais. E fala que sem eles não dá para exercer as atribuições como a empresa exige. Se eu tirasse alguns trechos, o texto estaria correto.
mas, infelizmente, contém coisas que simplesmente não estão de acordo. Esse outro exemplo possui alguns erros ortográficos. Então, eu coloquei os erros ortográficos entre aspas. Quando vocês mandarem o texto, eu também vou olhar os erros ortográficos, tá? Fala o seguinte: bom dia. Prezado, sem vírgula, tá? Direto. Gostaria de comunicar que os materiais de uso diário já terminou. O correto seria que os materiais de uso diário já se esgotaram ou já terminaram, ok? E sem esses materiais, matérias, os funcionários não poderão realizar suas tarefas. Até aí tudo bem. Segue as listas, que não é as listas, é a lista de material. 24 DVDs, 3 vídeos, 8 cartuchos coloridos e 5 caixas. Se a pessoa tivesse concluído com atenciosamente, não tivesse colocado que o material de uso diário já havia se esgotado, porque isso não estava informando na comunicação, e não tivesse cometido tantos erros ortográficos, essa comunicação estaria correta. Mas, infelizmente, ela não está. Eu espero que vocês, ao redigir os textos, ao elaborar os textos, para subir na plataforma, para encaminhar por e-mail, tenham a atenção necessária a falar nas comunicações somente aquilo que é pedido, e de forma sucinta e correta. Essa atividade, pessoal, pode falar. É da nossa turma? Queria que o senhor lesse o meu. É da nossa turma que o senhor está lendo? Não. Queria que o senhor lesse o meu. Não é da turma de vocês, porque a de vocês eu não corrigi ainda, Vitória. Não corrigi. Eu vi que só você e outros 3 colegas preencheram, mas eu vi que os textos são muito bons, diferentemente desses outros. Também fiz, professor, já enviei. Pois é, tem só 4 lá respondidos. Eu vi hoje mais cedo, mas eu não me lembro de quem são, não. Mas assim, ó, os textos de vocês, por incrível que pareça, são superiores. Esses materiais aqui foram de outros alunos, são de 2018, na verdade, são um pouco antigos. E por incrível que pareça, pessoal, são de pessoas da pós-graduação, tá? Profissionais que, teoricamente, estão no mercado de trabalho. Essa atividade foi feita em sala, como de supetão, né? Como se fosse, por exemplo, alguém chegando na sua sala, no seu trabalho, e pedindo para você resolver tal coisa e mandando um e-mail. Acontece no nosso dia a dia. Mas os resultados dessa atividade feita assim, às pressas, sem que as pessoas refletissem sobre a atividade, foi catastrófico. Então, teoricamente, a gente leva em consideração de que, em condições naturais de trabalho, a gente não leva ao pé da letra a interpretação que deveria para poder emitir uma comunicação, para falar, para dar uma resposta a um colaborador. E isso tudo a gente tem que começar a refletir e entender o quanto é importante para o nosso contexto organizacional, para o nosso comportamento organizacional e para a forma como as pessoas percebem a nossa personalidade. Professor. Certo? Oi. No texto anterior, que o senhor mostrou aí, no texto anterior, eu vi que no final a pessoa utilizou assim, uma linguagem apelativa um pouco extrema. Tipo, se não tiver... a gente não vai conseguir fazer as nossas atribuições. O sistema vai parar, e tipo como se fosse culpa da pessoa, a pessoa que não liberar lá, o sistema vai parar. Então, tipo, a mensagem apelativa foi muito, muito forte. Isso tem mais um erro, eu não sei nem quem tá falando Rafael. Da Fernanda, né? É o Rafael. Pronto, Rafael. Além de ser apelativo, isso lembra a gente de um contexto organizacional muito comum nas nossas empresas. Já viram aquele tipo de gente que teve o mês inteiro para poder fazer solicitação de material para o setor de compras, e aí que na véspera de virar o mês, quando não se tem mais tempo hábil de comprar mais nada, porque a gente sabe que as empresas trabalham com faturamento, a pessoa manda um e-mail dizendo assim, eu preciso disso, e se não chegar, vai ficar impossível de trabalhar. De quem que é a responsabilidade de pedir com antecedência? De quem que é a responsabilidade de requerir o material com antecedência? Se a gente manda um e-mail solicitando o material e o material já acabou, o erro está na pessoa que utiliza o material corriqueiramente. Então, essa comunicação já começa errada daí.
A forma como você coloca apelativa no final exime você de uma responsabilidade que é sua. Terceiriza aquela responsabilidade com outras pessoas. Por isso que eu falo que lá no exemplo, no casezinho que a gente usa como referência para a atividade, não fala em nenhum momento que o material já acabou. Fala que precisa do material, fala que o material é de extrema importância para desenvolver as atividades e que sem ele é impossível dar continuidade. Mas fala de forma natural e de forma enfática, não de forma apelativa e nem tampouco a transparecer que há uma irresponsabilidade que a pessoa deixou de comprar ou deixou de pedir no prazo certo. Tá certo? Certo. Professor. Oi. Tipo, eu trabalho com setor de cobrança. Então, acontece muito isso. De a gente fazer, mandar um e-mail cobrando o pagamento daquele título, porque se passar de tantos dias de atraso, o produto que a pessoa comprou vai bloquear no sistema. Sim. Então, quando acontece que o cliente, tipo assim, não liga para o e-mail que a gente passa, não liga, e isso bem antes, a gente bota lá, informando também que após o 10º dia de atraso, o título ele vai para o Serasa, mas ele só é confirmado o Serasa após os 30 dias de vencido. Então, assim, o Serasa já sabe que existe um título vencido 10 dias. Com 10 dias. Então, quando passa os 30, ele efetiva, né, no sistema e deixa o cliente inadimplente. Então, muitas vezes a gente recebe e-mails assim, o cliente altamente agressivo, porque ele ficou sem o produto, mas ele não fez o pagamento e ele é ciente de que há tantos dias bloqueia. E a gente, para poder conseguir a liberação desse produto, só se ele pagar e nos mandar o comprovante para a gente colocar no sistema que aquele produto foi pago naquela data e pedir a liberação da ordem dele. Então, assim, diariamente eu escuto esse tipo de situação nos e-mails. Vamos lá. Você fala assim, o cliente ele é consciente. Existem alguns processos... Não, ele é ciente. Então, ele é ciente, diz que seja, mas existem alguns processos de comunicação, principalmente na nossa área de atendimento, quem trabalha com a área de atendimento, cobrança, tem algumas coisas que são muito importantes e que às vezes a gente interpreta que a pessoa entendeu. Por exemplo, quando vocês vão lá na faculdade, né, e fazem a matrícula de vocês, o atendente, ele não tem nem tempo de pedir para você ler, reler, interpretar e explicar todas as cláusulas do seu contrato educacional. Então, por exemplo, você não sabe, por exemplo, que se a faculdade cumprir 88 horas, né, anuais de determinada oferta de disciplina, ela não precisa mexer em nada no preço da mensalidade. Ou você contratou um FIES, por exemplo, e não sabe que a responsabilidade da assinatura do contrato ou daquele contrato não é da faculdade, é da Caixa Econômica Federal, que aquilo é um financiamento como qualquer um outro. Isso, pessoal, a gente às vezes, como fornecedor ou como provedor da informação, a gente acredita que o cliente sabe, mas ele não sabe. Outra coisa, quando a gente manda um e-mail, principalmente um e-mail de cobrança, você simplesmente lê superficialmente. As pessoas odeiam ler, isso é fato. Então, você coloca lá no título do e-mail, muitas vezes, que você está cobrando um determinado débito e que, se ela não pagar, vai ser encaminhado para o Serasa. Quando o cliente lê aquilo, às vezes ele entende que o nome dele já está no Serasa, porque, na verdade, é o que está dito no corpo do e-mail. Só que quando você falou para mim aqui agora, você disse o seguinte, não, professor, a gente manda para o Serasa e o Serasa fica ciente, mas ele só negativa depois de 30 dias. Será que isso está claro no e-mail para o cliente? Ou será que o cliente, ao ler a comunicação, entende que o nome dele já foi para o Serasa? E liga para a empresa xingando, dizendo que precisava de um prazo? No e-mail, professor, a gente coloca assim, um exemplo. A gente coloca, após 10 dias, o título é encaminhado ao Serasa. Porém, aí a gente indaga que a sua negativação é após 30 dias de atraso. Então, assim, eu entendo que naquela informação, eu estou dizendo que o Serasa já sabe que
com 11 dias, do 11º dia, ele já está com a informação que o cliente está devedor. Mas o título dele só é negativado após os 30 dias de atraso, certo? No sistema. Então, assim, ele tem um prazo, exatamente, se ele está com 3 dias de atraso, então ele tem um prazo bem longo para tentar não colocar o nome dele no Serasa. Então, gente, normalmente, assim, é muito sensível, principalmente essa variável de comunicação, quando a gente faz atendimento, faz cobrança ou faz algumas coisas do tipo. Aí eu entendo, por exemplo, o que a Tinali, que a nossa colega está colocando aqui, que realmente, quando o cliente volta, ele volta agressivo, ele volta armado, ele volta como se você tivesse culpa, sendo que você já comunicou para ele, na verdade, ele não leu o e-mail, ele não leu a orientação, coisa que ele deveria fazer por natureza. Só que, por exemplo, quando a gente faz a comunicação, ou quando a gente lê a comunicação, às vezes o erro está na escrita e às vezes o erro está na interpretação. Esses casos que eu mostrei para vocês aqui agora, o erro está na forma como a informação está colocada. Mas muitas vezes o erro também está lá na decodificação. Quando o meu receptor absorve a mensagem, mas ele não compreende a mensagem. A gente falou um pouquinho disso. Às vezes eu sei ler o código, eu sou um decodificador, mas a minha compreensão sobre aquele assunto é zero. Ou eu não entendo basicamente o que está sendo colocado, ou entendo da forma como eu acho que é correto, ou da forma como o meu contexto está. Se eu recebo, eu estou estressado em casa, certo? Estou estressado em casa, cortaram meu salário pela metade, meu marido está desempregado, estou com 10 filhos para criar, e aí, no meio dessa crise da pandemia, não sei de quê, recebi um e-mail dizendo que eu vou para o SPC. Eu não tenho nem filtro ocular para poder conseguir interpretar outra coisa. A única coisa que eu leio é que eu sou veaco e que eu vou para o SPC. Eu não consigo parar para ler outra coisa, porque o meu contexto emocional vai influenciar na forma como eu decodifico a mensagem. Para não dizer que eu nunca recebi uma ligação de cobrança amigável, até um elogio também para quem conhece o trabalho, o Santander Financiamentos tem uma política diferenciada de cobrança. Ele liga para o cliente e pergunta assim, oi, tudo bem? Não, eu estou te ligando porque eu verifiquei aqui no meu sistema que consta um atraso, um débito. Está tudo bem com o senhor? O senhor tem alguma dificuldade para pagar? Gostaria de renegociar o seu contrato? Tem alguma previsão para poder a gente colocar aqui no sistema para a gente conseguir dar uma satisfação, até para poder evitar a sua negativação ou coisa do tipo? A forma como o Santander liga para o cliente, nessa variável específica, né, que é o Santander Financiamentos, gente, é completamente diferente de tudo que a gente vê no mercado. Isso é uma abordagem que visa interpretar da melhor forma possível a comunicação. Mas, entenda, existe sempre um contexto para aquela interpretação, e é como você falou, às vezes o cliente vai voltar super agressivo? Vai, com certeza. Mas são variáveis que podem ocorrer de acordo com o processo de decodificação, de acordo com o contexto, de acordo com a forma como o texto é colocado. Então, o melhor sempre é você analisar junto à sua empresa, junto à sua equipe, junto ao seu ambiente de trabalho, junto àquele contexto que as pessoas estão passando, qual é o canal de comunicação correto para abordar aquelas pessoas. Se é ligando, se é mandando um e-mail, se é mandando uma notificação, se é por SMS, se é mandando um link. O tipo de comunicação adequado para cada finalidade, ele vai variar não só a mensagem, mas também o tipo de canal a ser utilizado. Tá certo? Mas fica o exemplo e o aprendizado aí para todos nós tentarmos pensar em como fazer isso da melhor forma possível. Sobre estratégias de comunicação, pessoal, a maioria dos gestores, eles aprendem a pensar de forma estratégica no negócio. Mas poucos deles, hoje em dia, ainda pensam em uma estratégia de comunicação. Para mim ter uma estratégia de comunicação, é preciso nós criarmos objetivos antes de comunicar. E também perceber a credibilidade que as pessoas que vão receber aquela mensagem depositam naquilo que é dito pela gestão. Então, é muito importante em todas as empresas que haja um alinhamento entre todos os canais de comunicação. O site da empresa me diz uma coisa, a intranet me diz outra, o meu gestor me comunica de outra forma, o público externo percebe de outro jeito. Isso tudo, na verdade, precisa estar alinhado. É uma estratégia unificada de comunicação ou simplesmente uma estratégia de comunicação. A Natura
Não pode, por exemplo, comunicar que tem responsabilidade social e ambiental e se calar frente aos seus colaboradores, que são o seu público mais próximo, num momento de crise como esse que a gente está vivendo. É óbvio que as pessoas da Natura esperavam que ela se comunicasse internamente com as pessoas para tranquilizá-las, que ela se comunicasse com a comunidade na qual ela está inserida para ajudar de alguma forma. As pessoas já esperavam isso da Natura. Ok? Então, essa estratégia geral de comunicação, ela tem que estar alinhada em todos os níveis da empresa e em todos os canais que a empresa utiliza para conversar com o público interno ou mesmo com o público externo. Alguns elementos da comunicação nessas estratégias comunicacionais que eu quero comentar com vocês. Não basta apenas possuir objetivos. É preciso saber, por exemplo, a quem se dirige essa comunicação, o grau de conhecimento dessa audiência e aquilo que realmente precisa ser comunicado, de forma direta, em linguagem clara e objetiva. Então, qualquer estratégia de comunicação que as empresas criem tem que estar alinhada com o público-alvo, o canal que vai ser utilizado e, ao mesmo tempo, ser uma comunicação clara, direta e em linguagem compreensível. A escolha de um canal, sendo que nós devemos considerar que a fala ainda é a forma mais dominante de comunicação, vai permitir que as pessoas tenham interações com outros tipos de linguagem. Então, o ideal hoje em dia é que se combine vários meios de comunicação e vários canais de comunicação com mensagens similares. Isso vai aproximar o público do canal de comunicação que é mais usual para ele. Então, por exemplo, eu quero comunicar algo aos meus funcionários. Eu posso mandar por e-mail um boletim informativo. Aquelas pessoas que trabalham o tempo todo no e-mail vão visualizar e vão achar aquela forma melhor. Eu posso reunir a galera de chão de fábrica e dar o comunicado verbalmente, porque aquela é a forma mais clara de se comunicar com eles. Eu posso mandar uma mensagem, um WhatsApp no grupo dos meus vendedores que estão na rua, porque aquela é a forma mais correta de se comunicar com eles. E eu também devo emitir um comunicadozinho e pregar lá no meu fonelógrafo para garantir que as pessoas passem por ele e digam assim, poxa, esse fonelógrafo está sempre atualizado. Então eu vou prestar mais atenção, porque o que está aqui está no meu WhatsApp, está no meu e-mail e está sendo comunicado em outros cantos. Então, essa integração dos canais, esse misto de tecnologias, de canais de comunicação, permite que as pessoas credibilizem a informação e que, ao mesmo tempo, cada um esteja próximo da informação como merece. Por exemplo, tomei uma decisão na minha empresa. Eu posso até mitigar a minha rede de rumores interna fazendo reunião com todo mundo nos setores. Mas aí tem um profissional que está viajando, tem o cara que está na rua vendendo, tem o meu fornecedor que está não sei aonde. Então, quanto mais claro, quanto mais canais eu utilizar e quanto mais essa comunicação for objetiva, melhor é para a minha estratégia de comunicação. Para que a gente consiga ampliar as possibilidades utilizando esses canais e, ao mesmo tempo, melhorar a forma como se registra a comunicação nas organizações. Cada canal desse vai ter um nível de riqueza, certo? Por exemplo, o face a face, né, o diálogo. Qual que é a riqueza desse canal? Esse canal, ele é muito claro, muito rico de informações e muito enraizado de elementos. Numa comunicação face a face, eu observo entonação, observo o assunto, eu posso ter diálogo com a pessoa, eu consigo observar o gestual e facial, eu consigo ter, obviamente, muito menos ambiguidade do que, por exemplo, num boletim informativo. Esse modelo de riqueza de mídia ou de riqueza de canal é o que vai diferenciar a forma como nós escolhemos o canal adequado para dar determinadas informações. É esse gráficozinho que vocês estão vendo aí. O modelo de riqueza de mídia, que vai variar desde relatórios e boletins até uma conversa face a face. Quanto mais cheio de detalhes é o canal, mais rico ele é. E ele permite menos ambiguidade. Então, o canal mais rico de todos é uma conversa face a face, é um diálogo direto, onde eu consigo observar o gestual, as reações da pessoa, ela consegue expressar sentimentos, sensações, entonações, ela consegue dialogar comigo de forma direta para tirar dúvidas ou para poder sanar falhas de interpretação. E lá no outro extremo, dentro das organizações, a gente tem, por exemplo, os relatórios e boletins, que são apenas informações consolidadas
que servem para a gente visualizar e ter como referência, mas que não permite analisar contexto, muitas vezes, não permite analisar a forma como foram analisadas, o contexto para a obtenção daqueles dados, não permite uma integração, não permite um questionamento mais a fundo, não permite nenhum tipo de observação em específico. Então, por exemplo, quando nós falamos de feedback, a empresa recebe um feedback por um canal péssimo, que é um relatório de clima. Já o colaborador recebe um feedback através de um canal muito rico, que é o feedback de gestores, aquela conversa face a face com o seu gestor ou com os seus pares. Então, a organização em si recebe um processo de feedback através de um relatório, mas o colaborador recebe um processo de feedback através de um face a face. Em um canal, a gente tem uma riqueza de observações e de dados. No outro, a gente já tem um canal pouco rico e a gente tem um tipo de mensagem aí não tão clara, porque você não consegue observar o contexto, a entonação, nem tampouco o que de fato as pessoas poderiam querer transmitir com aquela comunicação. Para a gente concluir, a gente vai entender como melhorar as atividades de comunicação, né? Como melhorar esses canais de comunicação. Primeiro, sempre utilizar múltiplos canais, como eu já comentei. Segundo, adaptar a mensagem ao público. Então, níveis diferentes da empresa e pessoas diferentes têm necessidades distintas e compreensões de código completamente distintas. Você tem sempre que comunicar com empatia, ser sensível às necessidades, percepções e emoções de quem vai ler aquela mensagem ou aquele comunicado. Lembrar do poder da comunicação face a face, principalmente para aquelas mudanças que não são rotineiras, que são situações que precisam ser resolvidas. Praticar a escuta ativa. Essa escuta ativa se dá justamente através desses contatos visuais, da observação das expressões faciais, de evitar falar ao mesmo tempo que escuta as pessoas. Sexto ponto, ter coerência entre palavras e gestos para melhorar e elevar o nível da sua comunicação. E o sétimo ponto, utilizar a rede de rumores ao seu favor. Ou seja, minimizar os impactos negativos dessa rede de rumores e utilizá-la sempre ao seu favor. E por fim, e o mais importante, se utilizar da ferramenta de feedback. Todo o processo de comunicação, só é diálogo quando tem duas partes. E os feedbacks e esse processo retroativo, seja ele negativo ou positivo, ele vai mitigar todas as falhas de interpretação e vai ser muito útil para que a gente consiga evoluir a comunicação organizacional ou a comunicação dentro das empresas. Por fim, pessoal, algumas ferramentas tecnológicas que são internas, né, da empresa para a comunicação organizacional são normalmente utilizadas. Nos slides seguintes, vocês podem até dar uma visitada para poder entender um pouquinho sobre cada uma delas. A gente tem a internet, que é mais corriqueira, com os sites da empresa. A intranet, que é como se fosse uma internet própria da empresa, uma rede LAN de acesso local, que você só acessa no seu ambiente de trabalho e que normalmente tem características de um site, como se fosse um site qualquer que você abre no seu dia a dia. Mas comunica de forma mais informal, através de reportagens, através de manchetes, para que o colaborador se sinta mais familiarizado com todo o conteúdo gerado pela empresa. E tem a extranet, que vai funcionar como se fosse a intranet, mas de qualquer lugar. Essa pensada normalmente aí para os colaboradores que ficam externos, né, à empresa. Essas ferramentas todas, assim como as novas ferramentas tecnológicas, elas vão auxiliar nesse processo de compreensão, tá bom? Tem a descritivo delas aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada no slide também, é importante. E aí a pergunta de $500 mil, né? Que aí pode até virar questão de prova, que eu acho que essa pergunta é boa. Como é que se chama a ferramenta tecnológica organizacional que nós estamos usando para nos comunicar e manter as aulas no período da quarentena? Tá vendo? Ó, vira uma questão de prova. Microsoft Teams é a ferramenta de comunicação que nós estamos usando para manter a nossa organização, o nosso grupo de trabalho de forma organizada, mesmo que à distância durante a quarentena. Então, se vocês verem alguma
na prova, ó, questão dada. Aí, tá bom? Professor. Oi. Bota mesmo nessa questão. Pelo menos uma, Bota né? mesmo, por favor, só essa. Pelo menos uma já tá certa, é isso aí que importa. Gente, aula que vem a gente ainda fala sobre comunicação, né? E aí eu queria pedir que vocês, por favor, respondessem a atividade lá no portal. É muito importante que vocês respondam ela, porque em seguida tem a atividade que vale para nota parcial, que é o estudo de caso Thomas Green, tá certo? A gente vai ver ele no final da próxima aula. Vocês vão levá-lo para casa, vou fazer algumas contextualizações e aí vou liberar um link de um formulário para vocês preencherem. Aí essa atividade do Thomas Green é a que vale 2 pontos adicionais para a prova. Só que o que eu vou fazer agora? Que eu estou sentindo vocês aí um pouco relaxados em relação à disciplina. Junto com a atividade do Thomas Green, que é o estudo de caso, eu vou colocar no formulário questões do Thomas Green e algumas questões de revisão para a prova, que eu acho que são muito importantes, principalmente para quem não fez o Avaliando o Aprendizado, tá certo? E aí vocês vão poder sentir um pouquinho e ter uma ideia do que estudar, de como podem ser abordadas as temáticas que nós discutimos lá na nossa avaliação parcial, tá bom? Para que a gente consiga alinhar aí e ajustar os ponteiros. Vou fazer a chamada. Quem tiver qualquer dúvida aí pode perguntar para mim. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat antes de eu começar a chamada, que eu tenho que mudar de página. Professor, boa noite. Só Oi. uma dúvida. Em relação à prova mesmo, né? Ela vai ser efetuada no CIA ou como é que vai ser feita essa questão da avaliação? Gente, via de regra, a avaliação está jogada para o comecinho de maio, segunda semana, se eu não me equivoco, no novo calendário acadêmico. E, se Deus quiser, não vai ter nova prorrogação, né? Se tiver, a Estácio vai pensar em como vai funcionar essa avaliação, mas provavelmente o professor defina as questões aqui e o aluno consiga responder, como também responde, por exemplo, a AV, né, da disciplina online. Não sei que tecnologia vai ser usada para bloquear os acessos de vocês para que vocês não pesquem. Não sei, juro, não sei ainda. Mas, teoricamente, a avaliação é para funcionar dessa forma, tá certo? Se o professor tiver autonomia em última hipótese, né, cenário ruim. Se no cenário ruim a gente não tiver voltado para as aulas na unidade e o professor tiver autonomia de fazer a avaliação, eu vou preferir fazer essa avaliação através de um trabalho. Aí eu contextualizo o trabalho, mando para vocês, vocês desenvolvem e devolvem para mim, tá bom? E aí eu posso considerar, caso isso aconteça, a pontuação que vocês tiraram na atividade que eu vou entregar na próxima aula, como sendo algo a mais, né? Tipo assim, para ficar a atividade 5 pontos, por exemplo, e a avaliação 5 pontos. A gente vai pensando e conversando sobre isso junto, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vou fazer aqui a chamada. Vocês, à medida que eu for chamando, já sabem, pode até ir deslogando, caso não tenham mais nenhuma dúvida para tirar comigo, tá certo? Deixa eu pegar aqui o aplicativo da Estácio. Pessoal do EAD, eu vou pedir, por favor, para responder, tá? Para ficar mais prático. Porque como fica um monte de nome misturado, Francisco José, tá aí? Ítalo Pereira. Eu aqui. Nicole Rosselli. Rafaela Marques. E Reveline. Aqui. Pronto. Reveline. Pronto. Então, faltou só o Francisco José e a Nicole, né? Perfeito. Vamos presencial. Professor, eu tô aqui, professor. Maria Letícia. Maria, tu é do Flex também? Oi? Tu é do Flex? Por favor. Entendi, professor. Presencial eu não chamei ainda, Letícia. Eu vou chamar agora, tá? Ah, presencial, sai. Vou chamar agora. Vamos lá. Eu vou dando a presença e vocês já podem ir desconectando. Eu tenho aqui a Adriana Inácio, ok, presente. Ayrton César, presente. Alan dos Santos, presente. Ana Beatriz, presente. Que é Ana Beatriz, né, no caso, presente. Ana Carolina Cabral, presente. Ana Dark, Ana Júlia, presente.
Ana Renata e Anderson Siqueira, presente. Tenho a Areta e a Beatriz de Oliveira, também presente. Tenho a Brenda Rocha e Bruna Carneiro não estão presentes. Aí eu tenho Bruno Duarte e Kaina Santos. Bruno Duarte e Kaina Santos presente. Carla Leite e Daniel Teles, também presente. Carla Leite e Daniel Teles, presente. Daniele Rocha e Débora Maria, presente. Daniele Rocha e Débora Maria, presente. Diego Gonçalves e Diana Souza, presente. Eugênio Rebouças, Fernanda Cavalcante, presente. Fernanda, quem é que assistiu a aula contigo? É o... Só para eu lançar a presença dele. É o Rafael Oliveira de Abreu, professor, mas ele está logado também pelo celular. Ah, tá, né? Porque falou pelo teu aí naquela hora. Que a gente fica vendo aqui no notebook, que é melhor. Tá bom. Aí eu tenho Gerardo Glauber e Jéssica Barbosa. Gerardo Glauber e Jéssica Barbosa também ok. Gleiciane e João Marcelo também ok. Gleiciane e João Marcelo ok. Vamos lá. João Vitor e José Jailson também presente. Kaline Kelly e Laís Pinto, presente. Larissa Souza e Lídia de Souza, presente. Larissa Souza e Lídia de Souza, presente. Liliane e Maria Eduarda, presente. Maria Letícia e Mariana França, presente. Matheus Guilherme e Micheline, presente. Natália Ferreira e Pedro Henrique, presente. Natália Ferreira e Pedro Henrique, presente. Priscila da Silva e Rafael Lemos, presente. Rafael Oliveira e Rafaela Souza, presente. Rafael Sampaio e Rita de Cássio, presente. Roberto Lima e Rodrigo Sá, presente. Thalita Cume e Tiago Esdras, presente. Thalita Cume e Tiago Esdras, presente. Tinali e Vânia, presente. Vânia e Tinali. Tinali, tu é do Flex, é? Eu não tô te achando aqui na minha lista, não. Vânia Fernandes, Vitória Rodrigues, ok. Wendel e Zuilma. Não sou do Flex, não, professor. Eu sou do presencial, de contabilidade. O primeiro nome é Tinali mesmo? Isso. Valha, como é isso? Te achei, não? Ou então a me tirar da lista. Professor Adriane de Apinas Silveira, deu presença. Tinali, é sério, sumiu aqui pra mim, ó. Não sei se excluir a disciplina, mas depois tu olha e me fala. Eu vou olhar, mas eu tô estudando, como é que se diz? Uma vez o professor também de matemática disse também que não estava o meu nome, mas, enfim, eu vou olhar. Tá bom. Quem que perguntou alguma coisa? A Adriana, o senhor deu presença, aí de Apinas Silveira? Dei sim, viu? Dei sim. Tá, obrigada. Gente, boa noite, bom feriado para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Pode falar. Deixa eu lhe perguntar uma coisinha, por gentileza. Eu tenho no material que eu consegui, quando abri o Teams, ver 4 aulas, né, numa apresentação de slides, e depois uma aula 5 e uma aula 6. Nós estamos nessa aula 6, nós já vimos ali a parte de motivação da aula 4, etc. Eu quero tentar pôr em dia esse material. A gente está, então, na aula 6 de comunicação? A gente está na aula 6 de comunicação. Pronto.
Hoje eu não consegui ver um slide que por dois momentos no final eu vi o senhor dizendo, vocês viram o gráfico, onde está esse slide? Que da aula passada o senhor ia passando um slide, né? O slide eu mandei no chat, está disponível no Sava e também vai ficar disponível aqui no Microsoft Teams, no menu de documentos, tá certo? Você abre a disciplina lá em equipes e aí lá em cima tem um cabeçalho onde tem um menuzinho, tá bom? Tá certo. Obrigada, viu? Bom feriado. Gente, bom feriado para todo mundo, tá? Tchau, tchau.